horas 47 minutos. Gente, o pós-carnaval acende um alerta para a saúde sexual, já que muitas infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, podem evoluir sem sintomas, principalmente entre os jovens. Ou a pessoa às vezes está até sentindo alguma coisa, mas não acende o alerta, não procura ajuda médica. Dados da Secretaria da Saúde do Espírito Santo mostram que os casos de sífilis, por exemplo, têm crescido. Só em 2025 foram registrados 4.000 casos. Passaram dos 4.000 registros no ano passado. E o perigo é justamente o silêncio das doenças, dessas infecções que muitas vezes chegam sem sintomas. Então hoje a gente vai falar sobre as ISTs mais comuns, prevenção, testagem gratuita. Saí de casa, sabia que tem teste gratuito para essas infecções sexualmente transmissíveis no sistema público de saúde? É fácil, é rápido. Deixa eu conversar aqui com a doutora Simone Tosi, médica infectologista. Bom dia, doutora. Bom dia. Bem-vinda, bom demais Obrigada, ter você por aqui. A gente está falando IST, infecções sexualmente transmissíveis, mas antes era diferente, era DST. Por que houve essa mudança, Simone? E mais antigamente ainda, doenças venéreas, porque era realmente uma citação à deusa Vênus. Mas então, a diferença é porque hoje se sabe que muitas dessas infecções elas não manifestam ou demoram a se manifestar, o que é pior. Então, enquanto a pessoa está infectada, ela está transmitindo o micro-organismo e ela pode sim, mais tarde na vida, colher frutos graves, como a gente vê hoje e vê pacientes internados ainda com AIDS, com sequelas, sífilis. A sífilis congênita ainda muito prevalente no nosso país, porque apesar de ser uma doença, algumas doenças dessas terem cura, terem tratamento eficaz e diagnóstico rápido, a gente continua transmitindo porque a gente não sabe que tem e mesmo quem sabe às vezes que tem infecção não usa o preservativo ou não se trata. Pois é. Depois do período do carnaval, é comum que observe-se um aumento dessas infecções? Sim. Ou as pessoas passam a testar mais? Como é que é isso? A gente entende que as duas coisas. Como já há muito tempo a gente sabe que aumenta no carnaval, então a gente começa a fazer campanha, oferecer mais tratamento. Quando eu falo a gente, os profissionais da área de saúde, também os órgãos públicos, e as pessoas se mobilizam um pouco mais. Acreditamos que sim. Mas vale a pena lembrar, Bruna, que a maior parte, até mesmo a sífilis, muitas vezes é subnotificada, infecção por clamídia, é difícil o diagnóstico, muitas vezes se trata empírico. E são doenças de alta incidência, sobretudo na população jovem e nos adolescentes. Como hoje tem métodos anticoncepcionais, as pessoas se preocupam menos com as infecções, evitam o filho, mas contraem doenças que são doenças que vão evoluir sim. Consegue, por exemplo, no caso da mulher, a DIPA, que é a doença infecciosa pélvica, que o que acontece? Sequela até mesmo com esterilidade no futuro, com gravidez ectópica. Então, assim, a sífilis pode causar neurosífilis com sequelas no cérebro. E o próprio HIV, que ainda assim, apesar da gente ter hoje o esquema PrEP, que é o esquema que você toma se você tem um comportamento de risco, você pode tomar continuamente, tem na rede pública, é de fácil acesso. Nós temos também o PEP, que é pós-exposição, que também é só procurar um serviço de saúde se você teve alguma exposição que você considera de risco, procurar que você vai ser orientado. Eu estou olhando aqui os dados da Secretaria de Saúde, casos confirmados de ISTs em jovens de 13 a 29 anos. Falando da sífilis, em 2024, 3.130 casos, 2025, 4.048 casos, Um aumento significativo, tá subindo. Falando da sífilis, o que caracteriza a sífilis, doutora? Importante a pergunta, porque assim, sífilis, gente, ao contrário do que a gente pensa, não tem classe social, não tem cor, circula, a gente tem no consultório particular, a gente tem no serviço público, a pessoa interna com complicação. Então, assim, é importante lembrar que quando se adquire a sífilis, muitas vezes, que a sífilis primária, ela passa totalmente despercebida, sobretudo nas mulheres, porque a úlcera pode estar na vagina ou no colo de útero. Nossa. Então, você não vê? Você não vê, mas todavia você está transmitindo. E o que é pior, você depois pode ter uma sífilis secundária, que são essas manchas no corpo, e mais tarde
ter outras complicações e até, né, que a gente sabe da sífilis congênita, que causa sequelas para a criança para o resto da vida. Pois é, agora falando, a gente falou da sífilis, que outra doença vocês vêm observando esse aumento, né, nos atendimentos pós-carnaval? Infecções, né? Eu falando nessas novamente. As infecções sexualmente transmissíveis. Então, assim, as uretrites, né? Então, que é causado pela gonorreia, pela clamídia, que é aquela queimação na hora de, não só na hora de fazer xixi, às vezes ela acontece independente disso. No homem é mais fácil de observar, às vezes aquela secreção na cueca pela manhã. Isso é algo comum e pode causar esterilidade tanto no homem quanto na mulher. Isso é um alerta importante e é altamente transmissível. Quando que a pessoa tem que procurar uma testagem? A gente fala sempre. A gente fala sempre, a gente fala isso no consultório, sempre. Por quê? Porque se você tem alguma exposição que você acha que, mesmo que você tenha um parceiro fixo, mas que você não sabe, um parceiro ou uma parceira, você não sabe se você é fixo dela, você deve fazer. E outra coisa, gente, às vezes, eu nunca tive relação sexual, mas aquela pessoa já teve. E mesmo que ela, na melhor das intenções, né, ela hoje em dia não tem outra pessoa, mas ela pode ter tido. Então, não é uma questão de intencionalidade, a pessoa pode estar infectada e não saber. Então, é muito importante que o exame seja feito, sempre. A gente tem hoje uma das, né, da meta da Organização Mundial de Saúde para eliminar a transmissão de HIV, ou seja, porque hoje a gente não transmite se está com a carga viral indetectável. Mas como vai conseguir isso? Testando todo mundo, oferecendo tratamento para todo mundo que tem HIV e garantindo que as pessoas tomem a medicação. Isso faz muita diferença. A partir do momento que você está com a carga viral indetectável, você não transmite HIV. Olha, nem para criança, nem para a pessoa que você ama, nem para ninguém. Olha só que importante. Muito. Doutora, a gente ainda falando da sífilis, desse aumento, a gente consegue atribuir alguma coisa, esse aumento das infecções entre os jovens? Sim. Não só da sífilis, né? De outras infecções também. A gente sabe também. Que o comportamento do jovem habitualmente é um pouco mais descomprometido, né? É um pouco inerente à idade, mas a gente que não vai acontecer comigo então, também. Às vezes, até por estar em uso de anticoncepcional, também. Que hoje o acesso é mais fácil também, a pessoa despreocupa. E a mulher, sobretudo, né? Ela, às vezes, essa coisa do intencional, do amor, do carinho, da dedicação, da entrega, e a mulher, ela é mais propícia a se infectar, porque a mucosa vaginal, ela é mais extensa do que a mucosa do homem, né, que é a área ali de maior risco, e ela habitualmente é receptora. Então, o sêmen, a secreção fica ali mais tempo. Então, fica um alerta aí na semana, né, quase no Dia Internacional da Mulher, o alerta para que as mulheres se cuidem, usem o preservativo feminino e testem os seus parceiros, levem os centros de testagem e avaliação sorológica, eles têm, assim, um atendimento é muito bom, é um atendimento rápido, você faz o teste rápido na hora, o teste rápido tem uma sensibilidade muito boa, então a gente estimula muito, não preocupa tanto com o período de janela, mesmo para o HIV, hoje a maioria dos testes, o período de janela está em torno de 15 dias, então procure, faça a testagem, tem tratamento, mesmo para doenças que não têm cura, como o HIV, e a grande maioria, que são as infecções bacterianas, a gente tem tratamento e é rápido. Em qualquer pronto atendimento, eu vou ter a testagem ou em local específico? Locais específicos. Perfeito. Não é em qualquer pronto atendimento. A função do pronto atendimento é cuidar de pessoas doentes. Sim. Mas os CTAs, então, por exemplo, aqui em Vitória, o Parque Moscoso, você pode ir lá e você vai ter testagem. Olha só, pertinho da gente. Né? Obrigada, doutora Simone Tosi. As Sempre ordens. bom conversar com você, esclarecendo, trazendo informações valiosas pra gente. Até a próxima. Obrigada a vocês. Obrigada.